sim, tem a musiquinha. Quando escutar a música, que ela É o... acabou, Sim, sim. É a vinheta, né? é a vinheta. Pode ficar, pode até relaxar. Tá dependendo do link. Eu acabei esquecendo de mandar o. Isso. Gosto do pessoal estudar a Bíblia. É. Fez a tua parte, né? Boa noite, como vai? Tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje na Escola Bíblica Online. Tenho assistido e tenho visto a bênção que tem sido essa Escola Bíblica para a nossa igreja. E eu, como pastor, fico muito feliz de ver você aí e saber que você está aí online conosco. Tem alguns irmãos aqui no presencial e essa ferramenta poderosa que Deus nos deu, que é a internet aí, e a sua palavra, que é mais poderosa ainda, na verdade, chega ao nosso coração e faz uma coisa linda em nossas vidas. O Salmo 119, 97 diz algo bem interessante sobre isso, né? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, portanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento de que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento de que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Assim é a palavra do Senhor. Quero orar contigo nesse início de escola bíblica, né? Glorificar a Deus por essa escola bíblica, uma ferramenta poderosa. Você que está online hoje ao vivo e aqueles que vão ter acesso a essa escola bíblica, olha, eu quero desejar a você um curso abençoado, um momento abençoado, um momento de encontro com o Senhor, que a palavra de Deus encontre, né, um espaço no seu coração, que ela toque lá no profundo, lá na divisão da alma, né, com o Espírito, né, trazendo discernimento, realmente trazendo o poder que ela sempre traz, né, de entendimento, de transformação, de alimento espiritual. Então, se prepare nessa noite, mais uma vez, Deus vai tratar conosco através da sua palavra. E vamos orar nesse momento. Bondoso Deus e Pai, que momento agradável, quando a tua igreja se reúne para estudar a tua santa palavra, ó Pai. Ela continua poderosa. É a mesma palavra que soou lá, ó Deus, no Gênesis, ainda quando não existia nada.
o teu espírito pairava sobre a face do abismo, e a tua voz soou, haja, o teu haja soou, ó Pai, e tudo que hoje podemos ver e contemplar aconteceu através da tua palavra, ó Pai, e ela continua poderosa, que nesta noite ela venha encontrar corações necessitados, corações que serão transformados pela tua palavra, e aquilo que ainda não existe vai acontecer através da tua palavra, ela vai gerar fé, vai trazer transformação, vai trazer um novo tempo, ó Pai. O meu irmão vai ser um novo crente, ó Pai, alicerçado na tua palavra, ó Pai, e tocado por ela. Muito obrigado pela vida do irmão Alex. Nós ungimos nesta noite no poder do Senhor. Nós glorificamos a Ti por esse obreiro valoroso que ele tem sido, ó Pai, que tem feito esse trabalho com zelo e com alegria, dedicação, ó Pai, como poucos, ó Pai. E nós te louvamos, ó Deus, por ter ele aqui conosco, como membro dessa igreja, como nosso amigo, ó Pai, que isso possa continuar usando o teu servo poderosamente, ó Pai. E a você, meu amado irmão, ouvinte, amigo da palavra do Senhor, eu quero desejar um culto abençoado, que nesta noite seja realmente uma noite que possa ser um diferencial, seja um divisor de água na tua vida. É o meu desejo, a nossa oração nesta noite fazemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Bom estudo. Bom, Alex. Bom prazer. Aleluia! Louvado seja Deus por sua vida. E que bênção, né, irmãos? Mais uma terça-feira estamos aqui para estudar a palavra do nosso Senhor. E com presenças ilustres aqui. Glória a Deus! Bom, semana passada nós iríamos falar de reis e crônicas. Falamos um pouquinho de crônicas, mas eu, na verdade, fiquei focado mais nos livros dos reis. E hoje nós vamos falar de crônicas, já preparando o caminho para falarmos de Esdras, Neemias e Ester, que vai ser na próxima aula. E sem ser a próxima terça-feira a outra, ou seja, daqui a 15 dias, nós vamos fazer aqui aquele resumão. Isso ainda não está fechado, tá? Eu estou anunciando, mas isso ainda depende do acordo com o pastor Daniel. Não puxa a orelha, tá, pastor? Se o senhor tiver agenda aí, a gente faz. Se não, a gente vai fazer em um outro horário. Mas é porque a gente tem esse costume de, no fechamento de cada módulo, a gente faz aqui um bate-papo, um resumão, e eu já estou anunciando isso aqui de antemão. Bom, vamos caminhar. Então, o que nós vimos e por que vamos estudar crônicas antes de Esdras, Neemias e Ester, se na Bíblia hebraica o último livro é Crônicas? Agora, por que é o último livro? Bom, o formato que nós estamos estudando, ele é um formato de enxergar uma metanarrativa a partir dos olhos de Deus para nós. Na verdade, a Bíblia é isso. É uma metanarrativa trazendo para nós um conhecimento do que Deus quer, do que Ele queria fazer. Então, por que lá na Bíblia hebraica, Crônicas está justamente no final de tudo? Porque quando olhamos como metanarrativa de Gênesis, e aí, nesse caso, terminando em Crônicas, esse é um livro que está sendo escrito após o exílio. O exílio aconteceu, esse povo está voltando para casa, não é um povo que volta para casa vitorioso, isso precisa ser claro, precisa ficar claro para nós. Esse povo está vindo... saíram com milhões, eles eram milhões habitando aquela terra, agora está voltando para a terra mais ou menos 50 a 60 mil pessoas, com um trabalho árduo de reconstrução do templo, de reconstrução daquela terra, mas, de uma certa forma, eles estão vindo cabisbaixos. Enquanto o Reis está mostrando o motivo que levou esse povo para o exílio, Crônicas está tentando mostrar para eles o seguinte: olha, o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus de todas as nações,
Ele é o único e verdadeiro Deus, e nós precisamos olhar com carinho para tudo aquilo que ele falou, para tudo aquilo que ele fez, e como ele coloca Jerusalém como centro da terra, porque é Jerusalém que ele escolhe para colocar o seu templo. Então, a cabeça desse escritor é retomar, fazer um grande resumo, começando em Gênesis. Aí vocês podem me perguntar, mas como assim ele está começando em Gênesis? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas. E logo no primeiro versículo, muita gente não gosta de ler as genealogias, eu não culpo você, e eu não vou dizer que eu gosto, estou sendo muito honesto, mas ela é importante, ela tem muita importância, porque ela vai me posicionando dentro do plano divino, que é isso que estamos estudando. A gente não está tentando entender um versículo ou um capítulo, nós estamos entendendo a história. A gente está entendendo como Deus está se manifestando ao mundo através de Israel, e como ele, Deus, tem um plano, ele nunca foi pego de surpresa, esse plano passa por Israel. Dentro de Israel, Deus escolhe uma tribo, e dentro dessa tribo ele escolhe um rei, e a este rei ele faz uma promessa, e essa promessa feita, toda ela desemboca na pessoa do Cristo. Então, esse plano, nós que estamos vendo como uma metanarrativa, nós vamos entender a Bíblia sendo que é um texto unificado, é a revelação verbal de Deus, ela é unificada, ou seja, todos os livros estão interligados, ela tem começo, meio e fim, ela tem um centro unificador, e o nome é Jesus Cristo. E a Bíblia inteira depende de Cristo, porque ela fala de Cristo o tempo inteiro. E aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, ele inicia Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E aí, logicamente, eu não vou ler com você, mas a gente vai ter daqui, se eu não me engano, até o capítulo 9, genealogias. Mas o que eu quero trazer você para uma compreensão de quem olha de cima? Ele faz menção a Adão. Quando a gente vai para os evangelhos, numa das genealogias, vai levar Jesus a filho de Adão, ao princípio de todas as coisas. Então, o escritor de Crônicas, ele está voltando-se para a criação, e agora ele começa a relatar vários atos através das genealogias que vão desembocar em Judá, inclusive no capítulo 2, já abre com os descendentes de Judá. Isso é muito interessante, porque Judá não é o primogênito. Deveria começar com Rúben, mas não, ele começa com Judá. Então, o que esse escritor já está tentando chamar a nossa atenção? Ele está dizendo o seguinte: olha, dos descendentes de Abraão, o foco principal está na tribo de Judá. E por que está na tribo de Judá? Porque dela vai descender Davi. Descendendo Davi, vai descender o Cristo. E a gente aprendeu isso lá em Gênesis, porque quando a gente estuda a história de José, que começa, se eu não me engano, no capítulo 37, no 39 ou no 38, do nada, para nós, aparece assim, sobre Judá.
e ali vai descrevendo o que aconteceu, a história de Tamar, como a Tamar vai gerar um filho, que vai ser com seu sogro, e aí depois volta de novo para a história de José, logo mostrando o quê? O escritor já estava dizendo, olha, a história que eu estou contando, o ponto principal é a tribo de Judá. Isso precisa ser claro na nossa mente, porque a gente começa a ver a coerência que há no texto, o direcionamento que Deus está dando para a gente desse plano, e a gente vai entender, então, a pessoa de Cristo no Novo Testamento e a sua obra. E quando a gente segue aqui essas genealogias, logo depois de falar de Judá, então, obviamente, ele vai falar de Davi, capítulo 3, e depois dos reis de Judá. Então, o foco dos livros de crônicas é voltado para a genealogia, principalmente de Judá, para a história davídica, e depois para os descendentes davídicos, principalmente os reis do sul. O foco também está na linhagem de Levi e está no templo e em toda a estrutura que envolvia o templo. Então, por que ele está falando sobre isso? Porque, para o judeu, o templo é a representação máxima de Deus na terra. Ele tem isso como um ponto que foi dito desde lá de trás. O sonho de Deus era viver no meio do seu povo. E Deus vai escolher o quê? Vai escolher Jerusalém, que é onde ficava a tribo de Judá, e vai fazer com que o templo seja erguido ali naquele local. Inclusive, foi num momento em que Davi faz o recenseamento, vai ser repetido aqui, e Deus vai usar aquele lugar onde o anjo parou, a eira de Araúna, para que seja erguido o templo de Jerusalém. Quando a gente começa a prestar atenção nesses escritos, nesse formato que a gente está olhando, a gente também enxerga que essa história ela é coesa, ela não é perdida, ela não é assim, não tem como a gente olhar isso como um mito ou uma fantasia, a gente vê um fato. Porque muita gente olha para o texto sagrado, por exemplo, tem gente que olha para Jó e diz, mas será que isso aconteceu? Tem gente que lê o texto de Gênesis e entende Gênesis como um mito, entende Gênesis como uma parábola ou como só uma ideia, uma metáfora. Mas, em toda a Bíblia, o próprio Cristo, quando ele olha para Gênesis, e falando, por exemplo, do casamento, ele diz, mas no princípio não foi assim. E ele se refere a Adão e ele se refere a Eva. Então, não se trata de um mito. E isso é importante para nós. Então, por que a genealogia ela é tão importante? Porque eles estão dando uma identidade, estão dizendo, nós sabemos de onde nós viemos. E detalhe, esse povo que foi cativo, que eles estão voltando para a sua terra, eles vão fazer, e a gente vai ver isso em Neemias, a gente vai ver isso em Esdras, eles vão fazer esse recenseamento. É importante você dizer de onde você veio, é importante você dizer de que tribo você é, se havia mistura ou não, porque eles não queriam mais voltar para o cativeiro. E, para não voltar para o cativeiro, eles precisavam olhar para a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus. Então, eles voltam com muito medo. Tanto é que idolatria, depois do cativeiro, a gente não vê. No Novo Testamento, por exemplo, a gente não vê idolatria. A gente vê questões políticas. A gente vê um outro cenário armado, que eles também já tinham caído, uma prostituição política, mas a gente não vê mais ídolos sendo adorados. Tanto é que esse é um dos problemas para eles terem Cristo como seu Deus.
Porque eles achavam assim, como a gente vai adorar é mais um Deus, eles não tinham esse entendimento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um único Deus. Vamos para umas considerações importantes aqui. Crônicas está trazendo um relato que nos remete a quais livros? Samuel e Reis. Então, na verdade, o escritor ele está pegando alguns assuntos desses livros, mas é muito importante a gente observar que ele não traz, por exemplo, os lados negativos de alguns reis. Ele não fala, por exemplo, do pecado de Davi com Batseba. Por quê? Aí isso é muito legal da gente entender. Porque Crônicas quer apontar para um rei perfeito, quer mostrar um rei segundo o coração de Deus. E quais são as características que Davi tem, por exemplo, desse rei? A gente vai ver aqui que Davi, ele faz tudo segundo o que Deus quer. Esquece a parte do pecado de Davi. Mas vamos olhar para guiar o povo. Ele entende que aquele povo pertence a Deus. Davi, ele vê que ele está numa situação boa como rei e ele quer trazer a arca. E ele tem um sonho de construir um templo para Deus. Ele diz, a arca não pode ficar perambulando por Israel, ela tem que estar em algum lugar. Segundo, ele entende que aquele povo são ovelhas do Senhor, não são deles. Terceiro, ele entende que ele, Davi, está debaixo da orientação de Deus. Davi sabe separar quem é o sacerdote, quem é o profeta. E ele entende, cada um tem uma função nesse reino. Ele, por exemplo, ele não quer estar acima do sacerdote e ele também não quer estar acima do profeta, embora muitas vezes ele seja um profeta. Mas não como aqueles profetas ali com ofício de profeta, como Elias, como Isaías, como Natã, como Datã, enfim, esses outros. Só que não é esse resumo que o escritor está fazendo, ele não é apenas uma repetição, porque quando você sai de Reis, sai de Samuel e você cai ali em Crônicas e começa a ler, você diz, olha, isso eu já vi, isso eu já passei por isso, acabei de ler isso está repetindo. Não, mas olha, atenção. Atenção por quê? Por causa do foco. Jeremias, ele, em Lamentações, se eu não me engano, ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O livro de Crônicas é isso. Vamos rememorar, vamos trazer à memória o que realmente nos traz esperança. Então, eles começam a pegar não as falhas desse Davi, não todos os erros de Davi, mas o que Davi tinha em mente, o que Davi pensava, como que Davi era realmente um homem segundo o coração de Deus. Pensem comigo, Davi quer fazer um templo, Deus não permite Davi fazer um templo. Deus diz, não, você é um homem de sangue. Ele mesmo declara isso, e a gente daqui a pouco pode passar por esses, se eu não me engano, é o capítulo 7, de 1 Crônicas. Então, ele começa a se esforçar, com a planta na mão, a orientar seu filho. E também a preparar todo o ambiente, com materiais. Ele compra as terras, ele apresenta o projeto, ele prepara a questão dos levitas, dos sacerdotes, segundo a lei de Deus. Ele não faz nada da cabeça dele, ele faz aquilo conforme a palavra de Deus está orientando. Então, não é uma mera repetição, isso tem uma coerência, isso tem um porquê, isso tem um objetivo a ser atingido. Lembrando, esse povo está voltando do cativeiro, esse povo está vindo para a sua terra está desolada.
Só que eles têm uma ideia. Qual é a ideia? Poxa, lá na lei está escrito que essa terra vai ser nossa perpetuamente. Lá na lei diz que no templo é onde Deus vai manifestar a sua glória. Lá na lei, então, eles estão olhando para a lei. Isso traz para a gente mais ou menos um paralelo de quando eu expliquei como a gente está olhando para Gênesis, né? O povo estava lá sentado à beira lá do Monte Sinai e Moisés estava explicando, quando está escrevendo Gênesis, como eles chegaram até ali. O escritor aqui não está fazendo diferente. Está mostrando para o povo, olha, como que a gente chegou até aqui. Como que a gente chega numa situação de exílio, como que a gente está voltando com tão pouca gente para lá. Enquanto os livros lá de Samuel e Reis enfatizam o trono, Crônicas vai ressaltar o quê? O templo em Jerusalém. Esses livros focam mais no Reino do Sul, lembrando a história de Davi, Salomão, Reino de Judá, até o cativeiro babilônico, enquanto Samuel e Reis trazem a história de Israel como um todo, começando com Samuel e Saul, indo até os cativeiros, Reino do Norte, a Síria, que levou o povo cativo, e Reino do Sul, a Babilônia, que levou o povo de Judá. Os livros atribuem grande importância aos seguintes fatores: genealogia, instituições de cultos, sacerdotes e levitas, principalmente músicos, cantores e porteiros. Por isso, Crônicas tem sido visto como um dos livros bíblicos que procura abranger toda a história humana, indo desde a criação até os dias do seu autor. E a genealogia ela é uma maneira de mostrar que Deus não se esqueceu da sua aliança. E aí, voltando para a aliança, isso é um fato, um ponto muito importante para nós. Toda a Bíblia, o Antigo Testamento, incluindo o Novo, ele é baseado em alianças. Nós temos a aliança adâmica. Qual é a aliança adâmica? Olha, está vendo aí? Pode pegar tudo e se tocar ali, se tocar não, perdão, isso não está escrito. Se comer dali, vocês vão morrer. Era um pacto, era uma aliança. Então, o homem peca e o juízo vem. Mas Deus também faz uma outra aliança. A semente da mulher vai ser gerado um que vai pisar a cabeça da serpente. Isso é uma promessa para nós. Logo depois, nós vamos ver uma outra aliança em Noé, logo depois do dilúvio. Esta aliança, capítulo 6, ela não depende do homem. Essa aliança noética, ela depende única e exclusivamente de Deus. Deus disse, nunca mais eu vou lançar um dilúvio que vai acabar com toda a terra. Aí, mais à frente, Deus vai fazer a aliança sinaítica ou mosaica, que são os 10 mandamentos, onde o povo diz amém, amém e amém para tudo aquilo que Deus relatou. Vocês vão viver assim, vocês vão ter apenas um Deus, vocês não vão fazer imagem de escultura, enfim, tudo aquilo que você já sabe. O que vai acontecer? Esta aliança, ela depende. É uma aliança onde tem que ter o suzerano e o vassalo. O vassalo é o povo, o suzerano é Deus. Eu vou fazer, qual é a minha parte? Eu vou dar a terra de vocês, eu vou dar força a vocês, eu vou proteger vocês, eu vou levar vocês para lá, só que se vocês errarem, e aí nós vamos ver isso muito mais detalhado em Deuteronômio, que é uma repetição para aquele povo novo que nasceu de 20 anos para baixo e os que nasceram no deserto. Então, Moisés repete aquela lei, diz para eles o que vai acontecer, e o povo entra na terra, não cumpre o que tinha que cumprir. Em Juízes, a gente viu uma rebelião total, uma quebra total. Só que a promessa feita a Abraão, a aliança abraâmica,
de em ti serão benditas todas as nações, isso está valendo. Isso não perdeu o seu efeito. E quando, então, Deus leva o povo e agora dá um rei para esse povo, uma monarquia teocrática, onde Deus tem que dirigir o rei, mesmo eles tendo pedido um rei segundo as outras nações, a gente vê que em Saul ele começa a unificar o povo, em Davi todo o povo é unificado, então Davi agora é um rei de todo o Israel, Judá ainda não tem a divisão, e Davi passa para Salomão um reino totalmente unido, coeso e sem guerra. Salomão vai usar toda a influência política, todo o dinheiro que ele tem, toda essa paz que está reinando, e ele vai fazer o quê? Quebrar todas as alianças que Deus havia colocado. Isso inclui levantando templos, adorando a outros deuses, instituindo, de uma certa forma, um culto pagão dentro do Israel como um todo, e aí a gente vai ver o racha acontecendo. Então, o nosso Deus está trabalhando com as suas alianças, só que ele precisa cumprir o que ele diz. Eu disse já aqui, e torno a dizer, a gente gosta de dizer, Deus é fiel. O Deus é fiel. Mas, às vezes, esse Deus é fiel, ele é carregado naquilo que eu quero. Vou dar um exemplo a vocês. Isso foi fato, é um fato que aconteceu numa igreja que nós estávamos. Nesse período de Covid, o marido de uma das irmãs foi acometido da Covid. Jovem, tinha 42 anos, se eu não me engano. Não me lembro exatamente, mas era na faixa dos 40 anos. Então, todas as pessoas com muito, mas muito boa intenção, foram lá nas redes sociais da vida e colocaram lá, irmã, fica firme que Deus vai tirar o seu marido dessa porque ele é fiel. Bom, ele faleceu. O que havia naqueles escritos eram desejos como hoje, por exemplo, eu não posso esquecer, é aniversário do meu filhote, Samuca, parabéns, que o Senhor te abençoe e guarde sempre, meu filho. Um dia, quero ver você assim, filhote, ministrando a palavra do Senhor. Mas voltando para cá, está vendo? Isso é o meu desejo. É lícito esse desejo. Eu quero demais que seja assim na vida de todos os meus filhos, dos filhos de todos vocês que estão aqui assistindo e de vocês também. Mas eu não posso nunca bater um martelo dizendo assim, vai ser porque o Alex quer. Na vida desse homem que foi recolhido pelo Senhor, Deus foi fiel. Fiel ao quê? A palavra dele. O que ele disse para Adão? O dia que você comer, vai morrer. E isso se estendeu para todos nós. E essa extensão desse pecado de Adão que nós carregamos até que Cristo volte e restaure todas as coisas, é a fidelidade de Deus. E onde a gente vê a fidelidade de Deus na vida do povo de Israel? Deus disse para eles o seguinte, está lá, Deuteronômio 28, 29, o dia que vocês pecarem, adorando outros deuses, indo após eles, eu vou tirar vocês da terra que eu prometi que daria. Eu vou levar vocês para o exílio. Então, Deus é fiel à palavra dele, meu irmão. Deus é fiel àquilo que ele tem prometido, não só para Israel, como para o mundo. Por exemplo, para onde nós estamos caminhando com toda essa leitura?
A gente está caminhando na leitura bíblica para Apocalipse. Quando nós chegarmos ali em Apocalipse, que é o livro da revelação, inclusive estava conversando com o irmão agora há pouco, o que está revelado ali? Começa com o Cristo dizendo, mandando uma carta para as igrejas. Nessa carta que ele manda, nós lemos assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós vamos ler em várias dessas cartas o Cristo dizendo: tenho, porém, contra ti. Deus tem, porém, contra aquela igreja. E não era uma, em algumas. E ele, lá no finalzinho, ele vai dizer o seguinte: João está tendo a visão, que via o quê? Uma cidade santa descendo. E ele começa a ter um vislumbre do grande finale, do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. Deus está nos dirigindo, irmãos, novamente ao jardim. O jardim que o homem foi colocado para fora, o Senhor está nos levando de volta para ele. Só que transformados, renovados, santificados e purificados, porque Ele é fiel. Ele é fiel à palavra dEle. Então eu preciso trazer você comigo para olhar de cima que Deus não é fiel aos seus planos e projetos. Deus não foi fiel aos planos e projetos de Israel. Ele era fiel à palavra dEle. Viva em mim e eu liberto vocês. Para vocês verem isso, vamos voltar ali para o texto sagrado. Deixa eu só pegar aqui o capítulo. Depois da divisão, quando só pegar aqui. Depois da divisão, quando Roboão assume, é o segundo livro das Crônicas, logo depois de toda a construção do templo, da dedicação. Deixa eu pegar aqui o capítulo. Capítulo 12, versículos 1 e 2, segundo livro de Crônicas. Olha o que diz aqui. Depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei. Ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Observem isso. Saul inicia, Davi consegue reunir tudo e entrega a chave de tudo perfeito a Salomão. Inclusive, tiveram descanso de seus inimigos. Quando Roboão, filho de Salomão, se fortalece, se firma como rei, a Bíblia diz, ele e todo Israel abandonaram o Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, verso 2, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. O que é isso? Quebra da aliança. O que é isso pelo lado humano? Infidelidade a Deus. O que é isso pelo lado divino? O fato de Sisaque, rei do Egito, atacar Jerusalém. Fidelidade de Deus. A quem? A sua palavra. Pois ele disse, o dia que fizer eu vou fazer isso. Então, a gente precisa crescer olhando para o texto e olhando para ele, enxergando como Deus é fiel. Deus, ele sempre vai ser fiel à sua palavra. O que ele disse não vai deixar de acontecer.
Isso, irmãos, é importante porque nós não podemos mais ser crentes que tomam leite. Nós precisamos ser crentes que comem uma comida sólida. Porque quando você come uma comida sólida, você não fica com fome, você não fica malnutrido, você cresce, você cria músculos. Não é qualquer vento de doutrina que bate no teu ouvido e desvia você. Não é qualquer palavra que é dita que fere a sua fé e faz com que você se trema todo. Não! Você, quando olha de cima, você, quando vê a Bíblia de cima, você, quando consegue enxergar como Deus está nos explicando, nos ensinando, nos direcionando, Ele está querendo dizer para a gente o seguinte: eu quero filhos fortes na fé, fé saudável, fé no Deus que a Bíblia explica como Ele é, não num Deus que eu imagino. Eu não posso fazer isso, porque isso é idolatria. Eu tenho que enxergar Deus como Ele é. Eu tenho que enxergar a fidelidade de Deus como ela é. Eu não posso simplesmente achar que eu vou fazer qualquer coisa. Então, Deus, por ser esse título fiel, inclusive tem uma música, Deus é fiel, fiel a mim. Eu até entendo, com licença poética, mas Deus é fiel ao que Ele diz, Ele é fiel a Ele. E, obviamente, eu entregue na mão dele, eu sei que eu estou na mão de um Deus fiel à palavra dele, e ele vai cumpri-la. A autoria desses livros, a gente tem conversado, ela vai ficar na autoria indefinida. Nós não vamos bater aqui martelo. Alguns defendem que foi Esdras, eu não vou defender isso. Para mim, é indefinido também. Gênero narrativo é uma narrativa teológica, literária. Até tem um escrito de um Tremper, um estudioso, Tremper Longman, ele diz assim: os historiadores bíblicos não estavam apenas escrevendo uma narrativa de sua história nacional, como de fato resultou, mas eles também escreviam para refletir as questões teológicas ao público da sua época. Isso está na introdução ao Antigo Testamento, página 165. Tema e propósito. Bom, falamos disso, né? Enquanto os livros de Reis focam no trono, Crônicas enfatiza o altar e o templo. Franklin Ferreira ele vai dizer o seguinte: no livro dos Reis, o palácio ocupa um lugar de destaque, ou seja, quem é que está assumindo o trono. No livro das Crônicas é o templo que se destaca. No livro dos Reis, o enfoque é a narrativa política da nação. Já no livro das Crônicas, o enfoque está na espiritualidade da história de Israel. Ou seja, por que o escritor está trazendo desde Gênesis e contando toda essa história nesses livros de Crônicas, focando na genealogia, focando em Judá, focando em Davi, focando no templo, porque ele está dizendo, olha, em toda a história isso é o que Deus queria fazer. Em toda a história esse é o que Deus havia preparado. E o Deus que preparou, ele está sendo fiel, ele está cumprindo, ele está fazendo tudo isso, só que esse escritor também tem em mente a promessa feita a Davi. Lembra que eu sempre falo aqui da revelação progressiva de Deus? Pois é, então Deus vem se revelando progressivamente. Todas essas pessoas não conseguem entender efetivamente qual é o grande projeto de Deus. O grande projeto de Deus, através de Israel, é convergir todas as coisas para Ele mesmo. O escritor vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Então, todo esse plano e esse projeto passa por isso. Todo esse plano e esse projeto tem a ver comigo, tem a ver com nós, tem a ver com os gentios. Os oráculos foram dados a Israel, mas o objetivo era alcançar as nações. Por isso, a gente vai ver uma Tamar na linhagem, junto com Judá. A gente vai ver uma Ruth, a gente vai ver uma Raabe dentro dessa linhagem.
Essa história que já está sendo contada com inserções de pessoas fora desse povo de Deus, que é o Israel, Deus já estava mostrando que o grande plano dele era salvar todas as pessoas. A gente vai ver isso em Romanos. Era atrair o mundo para ele. O tema principal deve ser a fidelidade de Deus com sua aliança entre Abraão e Davi. Com Abraão, em ti serão benditas todas as nações. E em Davi, nunca vai deixar de ter um rei no teu trono. Por isso, a presença de tantas genealogias no primeiro livro das Crônicas. Davi é o personagem central, o segundo foco na família desse rei. A história de Israel é a história de Deus. O passado do exílio é associado à esperança futura do retorno ao templo. Então, onde está a esperança do escritor de Crônicas? O povo está voltando. O templo vai ser reerguido. Deus vai voltar a habitar aqui, porque Ele tem uma promessa para nós. A gente tem que aprender a olhar a nossa vida, olhar para trás. Eu sempre gosto de falar isso. Você precisa enxergar, meu irmão, de onde Deus tirou você. E como Ele te abençoou, te limpou, te perdoou, te lavou, te deu uma nova vida, colocou um novo cântico nos seus lábios. Com qual propósito? Porque quando você olha para trás e vê de onde Ele te tirou, você, no mínimo, tem que entender que não foi por seus méritos ou força. E quando você vê que não foi pelos seus méritos ou força, você vai, no mínimo, ter compaixão do teu próximo. Mas você não pode tirar da sua mente quem é você essencialmente. Alex, quem sou eu essencialmente? Tu é um filho de Adão. Espera aí. Como assim eu sou um filho de Adão? Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida. Eu dei um passo à frente na hora do apelo, levantei minha mão, chorei, eu me batizei. Sim, você é uma nova criatura e eu não estou contradizendo. Mas carne e espírito estão guerreando na sua vida. E se você não tiver essa consciência, você não vai conseguir entender a salvação. Porque Deus salvou um homem caído. Deus tirou da lama, te deu um banho, te botou uma nova roupa. Mas Jesus, quando estava lavando os pés daqueles discípulos, ele usou um termo que é muito interessante quando Pedro diz, olha, tu não vai limpar meus pés. Ele falou, não, eu preciso. Ele, não, tu não vai. Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Então, Pedro falou, então me lava o corpo todo. E aí Jesus dá para a gente uma dica, porque ele diz assim, vós já estáis limpos pela minha palavra. Mas então por que ele estava lavando o pé? Só pela questão de demonstração de humildade? Ou ele também estava mostrando para a gente que nessa caminhada os pés se sujam, são os pecados diários. João vai dizer que a gente peca, não podemos dizer assim, dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele mentiroso. Nós não vivemos na prática, mas a gente comete. Então, você sabendo que você é um filho de Adão no contexto de carne, que você está vivo e que você tem toda essa tendência pecaminosa, quando você consegue pôr isso para dentro, você vigia melhor. Você é um crente melhor. Porque você não olha para o outro com um olhar de soberba nem de altivez. Israel não era assim. Chegou um ponto que eles se achavam a cereja do bolo. Essa não era a ideia divina. A ideia divina era manifestar-se através desse povo. Mas a gente está vendo um povo que não permite que Deus se manifeste. Bom, o povo aprende duramente sobre a fidelidade de Deus com a aliança. A gente falou bastante disso aqui. A genealogia é uma maneira de mostrar que Deus não se esqueceu de sua aliança.
Crônicas tratam com muita importância questões como genealogia, estruturas de culto, ofício sacerdotal, serviço dos levitas, aí entram os músicos, cantores, porteiros, e o autor de Crônicas viveu num período posterior ao autor de Reis. E as necessidades de seu público eram outras. Então, o rei está focado em dizer, olha, sabe por que a gente está indo para o exílio? Sabe por que Deus está fazendo isso com a gente? Aí ele demonstra toda a podridão, todo o pecado, toda a corrupção, e a gente ainda vai entrar nos livros proféticos, e a gente vai ver muito mais coisas que estavam acontecendo. Por isso que eu não me prendo tanto a entrar em todos os pontos, em todos os versículos, porque, primeiro, meu irmão, isso aqui você tem que enxergar como uma grande introdução. Para quando você pegar o livro de Crônicas, você meter a mão ali naquela genealogia e falar, isso é muito chato, aí você vai lembrar do irmão Alex falando, olha, está falando lá de Gênesis, por isso que começa com Adão. Aí você vai, é mesmo. Olha, capítulo 2 já pulou para a genealogia de Judá, está vendo? Agora, lembra lá de Gênesis, que também Judá aparece com uma certa proeminência quando está falando de José, e você, rapaz, é mesmo, está ligado isso aqui. Olha, e aí aquilo vai... E você começa a ler e aquilo vai ficando gostoso, porque você vai entendendo. Você vai vendo que aqueles nomes não são aleatórios, eles não estão ali para você escolher, para botar no filho, no neto. Não, eles estão ali com objetivos, eles estão ali com um porquê. Lógico, faz muito mais sentido para o judeu, mas para nós que estamos estudando também. O contexto histórico aqui do que a gente está falando foi escrito entre 515 e 400 a.C., tá? A gente já falou que está situado no período do cativeiro babilônico, eles estão voltando, o autor está se lembrando das promessas que foram feitas a Davi e está exortando a nação a confiar em Deus. Então, os livros de Crônicas, semelhantes ao que Moisés também está escrevendo, é uma exortação à confiança. E eu estou também chamando você para isso, para confiar no Deus que você serve. Em que contexto? Olha o contexto que a gente vive. Contexto de pandemia, contexto de desgraças, contexto político ruim, contexto de igreja, como eu sou igreja, eu posso falar com propriedade. Nós temos um problema na igreja. Não estou falando da PIB, não. Eu estou falando, eu me insiro no contexto brasileiro. Nós estamos nos desviando daquilo que Deus realmente quer. Basta você assistir determinados cultos. Você se assombra quando você lê a Bíblia, você se assombra. Se você não é de ler a Bíblia, você vai achar que está tudo normal. Mas quando você lê, você vai se assombrar. Isso não era diferente aqui. E aí a gente chama a atenção para dizer o seguinte, olha, em meio a tudo isso, Deus não abandonou a sua palavra. Deus não largou de mão. Sempre vai haver um remanescente. Observe que saíram milhares de Israel. Milhares foram levados cativos, tanto pela Síria, logo depois foram levados pela Babilônia, mas o remanescente está voltando. Tem 50 mil ali. Observem a vida de Elias, que a gente falou um pouco dele. Elias falou, olha, só tem eu, Senhor, só tem eu, não tem mais ninguém. Aí Deus falou, bobinho, tem 7 mil aí que não se dobraram a Baal. Quem são esses 7 mil no meio de milhões que viviam ali? É o remanescente. Deus sempre vai ter um remanescente. Então, quando tudo parecer que está se acabando, se afundando e que não tem esperança, Deus levanta alguém. Deus levanta uma mulher, levanta um homem, levanta uma criança. A gente viu isso acontecer. Um desses reis, o neto de Ezequias, de Manassés, que foi um péssimo rei, mas aqui em Crônicas ele não é que ele ganha uma roupagem, falam dos erros dele, mas também falam do arrependimento, falam das coisas que ele começou a fazer de bom, porque esse é o objetivo do escritor de Crônicas, realmente trazer essa esperança, para confiar em Deus por conta da sua promessa, do seu plano. E eu quero exortar a igreja a confiar em Deus, mas não é confiar em Deus só porque você pediu para o emprego de amanhã. Em nome de Jesus, você deve orar, você deve pedir,
mas você precisa se conectar com a palavra num algo que vai além da sua vida. O texto vai além da nossa vida. Vamos olhar para Daniel. Daniel não está na Babilônia preocupado exclusivamente com a vida dele. Ele está ali e ele entende o que ele tem que fazer. E ele vira um baita do intercessor. Nós precisamos olhar para a Bíblia dessa forma. E a nossa vida em si? Bom, foi pregado, eu falei de novo, vou repetir. Quem procura achar sua vida vai perder. Mas quem perde sua vida por amor a Jesus, ou seja, quem entrega o seu caminho verdadeiramente e confia nele, deixa ele agir, vai encontrar. É isso que nós estamos lendo aqui. Jeremias exortou o povo: não vá para o Egito, não fuja de Deus, não faça aliança, se entregue a Deus, que Ele não vai deixar vocês irem. Ou se vocês estiverem indo para o cativeiro, porque não tem mais jeito, então se entregue. O povo se rebelou, e aí o castigo foi pior, as coisas foram bem piores. Olha, o contexto dessa situação toda aqui dos livros de Crônicas nos remete à necessidade de o povo saber que Deus não revogou sua aliança. Apesar de ter trazido juízo e punição, eles ainda eram o povo de Deus. As crônicas fazem a conexão entre Samuel e Reis, com Esdras e Neemias. Semana que vem, quando estivermos, com a graça de Deus, estudando Esdras e Neemias e Esther, nós vamos fechar esses 3 livros, e vai ser possível. Vocês vão observar como Deus está trabalhando, como Deus está trazendo um povo e está dizendo para eles o seguinte: eu sou o Senhor, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, vocês vão cumprir esse projeto. Deus está levantando esse Esdras, Deus está levantando Neemias, e Deus vai levantar Esther lá no cativeiro. Gente, é uma história linda, não perca, é uma história muito bonita da ação de Deus, fora dos olhos, fora do templo, fora da questão religiosa, que muitas vezes a gente atribui a questão ao templo, esperar os milagres daqui, né? E a gente esquece de ver essa ação de Deus na história. Ele está agindo, meu irmão. Quais são as mensagens teológicas de 1º e 2º Crônicas? Primeiro, fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas. A despeito da infidelidade do povo e consequente juízo, Deus está cumprindo sua promessa. Irmão Alex, como assim Deus cumpriu? Bom, eu já mostrei para vocês que a fidelidade de Deus está atrelada a ele ser fiel àquilo que ele disse. Então, a promessa de Deus para Abraão foi: farei de ti uma grande nação. Temos uma grande nação? Temos. Não só da promessa, como temos uma grande nação física. Os agaritas, filhos de Agar, e nós temos os filhos de Quetura. A promessa de dar a terra, ele deu. A promessa de expulsar os inimigos, ele também fez. A promessa de dar descanso, ele deu. Onde a gente vê isso, irmão Alex? A gente vê isso na vida de Salomão. A gente vê isso na vida de Davi. Davi, aqui, o livro de Crônicas, vocês lendo em casa, que esse é o objetivo, vocês precisam estudar, depois pega o livro e começa a ler, e pega o estudo e vai fazendo um paralelo. Vou ouvir o estudo, pega o livro e vai vendo. Será que foi assim mesmo que o irmão Alex falou? Temos que ser crentes de Bereia. Não é aquele que ouve, assimila e come tudo e Não. Pega o texto sagrado, vai lá e começa a ler. Essa é a meta e o objetivo. Nós não vamos ler aqui versículo por versículo, explicar versículo por versículo. Nós vamos dar uma grande introdução e vai chegar um dia, se assim o Senhor nos permitir, que a gente vai ter um estudo mais aprimorado, um estudo mais voltado para um capítulo, para um livro ou para um tema específico. E aí você tem que estar orando por isso. E tem que estar assistindo às aulas para a gente saber que você está gostando e que está assimilando.
A disciplina de Deus tem como objetivo santificação e restauração. Não vai ter santificação e muito menos restauração se Deus não disciplinar a sua igreja. E aí as pessoas acham que isso está aqui no Antigo Testamento. Dá uma lidinha em Hebreus. O que Hebreus fala lá? Eu vou dizer só o capítulo 13. Dá uma olhadinha. A aliança davídica é outro tema teológico estampado no livro das Crônicas. A eleição, isso é muito legal, é a garantia de que os decretos de Deus serão cumpridos. Foi Deus que elegeu o Abraão, foi Deus que elegeu Davi. Esses caras não se candidataram, entraram numa listinha, mandaram um currículo, nada disso. Deus elegeu, Ele quis, assim como Ele elegeu a nós. Isso está em Romanos. Romanos trata dessa coisa da eleição. A eleição é isso. Deus nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo. Não é pelos nossos méritos. 1ª e 2ª Crônicas e a conexão com o Novo Testamento, eu já estou caminhando para o final. Assim como em Crônicas, o Novo Testamento nos ensina que os planos do Senhor não são frustrados. E que em Cristo todas as promessas de Deus têm o sim e têm o amém. Aonde está isso? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, 19 e 20. Vamos dar uma olhadinha lá? Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Assim como o livro de Crônicas utiliza as genealogias a fim de mostrar as origens de um povo, também o Novo Testamento nos remete aos primórdios, para que saibamos de onde tudo começou. O Evangelho de Mateus e Lucas seguem o mesmo princípio do cronista, genealogia de Jesus Cristo. Um vai até Abraão, para dizer, ele é o filho de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as nações, e o outro remete a Adão, dizendo, ele é o filho de Adão. A aliança davídica é um tema recorrente em Crônicas e no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus nos ensina que a aliança com Davi se cumpre em Cristo, assim como aquele povo do cativeiro precisava recordar sua fé a fim de cultuar a Deus no retorno à pátria, o Novo Testamento também nos ensina a necessidade de lembrarmos da fidelidade de Deus e oferecermos a Ele um culto racional. Abra sua Bíblia em Romanos 12 e vamos ler o verso 1 e 2. E olha o que está escrito aí. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. E para finalizar, vamos voltar ali, capítulo 36 do livro de Crônicas, do 2º livro de Crônicas, e a gente fecha aqui. Como que a gente vê a esperança em meio às desgraças da vida?
Segundo livro de Crônicas 36, a partir do verso 15, diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, os profetas, nós vamos estudar sobre eles. Pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Observem isso, que lá na lei existia uma lei de que a terra tinha que dar um descanso sabático. E o povo, com a sua ganância, não esquentou. Queria fruto em cima de fruto. Então, olha, até para a terra, para a natureza, Deus tem uma palavra. Ele estava aqui mostrando isso. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia. Gente, o coração do rei está na mão do Senhor e ele o inclina para onde ele quer. Deus é o Senhor da história. Para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Olha o final do livro. Assim declara o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertenceu ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. É assim que termina o livro, com uma palavra de esperança, vindo da boca de Ciro, o rei da Pérsia, mas Deus inspirou ele. Não temas, meu amigo, não temas, minha amiga, creia que o Senhor é Deus e Ele é poderoso. Ore comigo. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. Gostou da aula? Ela é importante para você? Mande o link para alguém. Permita que alguém estude, permita que alguém ouça um pouco da palavra de Deus. Continue orando por esse projeto, orando por essa igreja, orando por nós, orando pela nação, pela sua casa. E ore comigo agora. Pai Celestial, eu rendo graças ao Teu santo nome, eu louvo a Ti por tudo que aqui aconteceu. Continue a nos dirigir. Não permita, em hipótese alguma, que a gente olhe para a nossa vida, Senhor. Mas que a gente olhe, quando eu digo isso, eu digo para a gente olhar para os nossos feitos. Se eles são ruins, a gente acha que não é capacitado. Se eles são bons, a gente acaba se ensoberbecendo como Roboão e acaba esquecendo do Senhor. Faça com que a gente olhe para a Tua palavra, para quem Tu és, para aquilo que o Senhor nos chamou e para o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Assim te pedimos a Tua bênção e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.